paz do Senhor, amados irmãos, amigos, que têm sempre acompanhado o nosso programa Reflexão Bíblica. É uma alegria poder mais uma vez estar convosco, podendo meditar na preciosa palavra do nosso Deus. Queremos louvar a Deus pela sua vida, você que sempre tem acompanhado, você que, quem sabe, está pela primeira vez acompanhando o nosso programa. Queremos louvar a Deus pela sua vida. Queremos agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos proporcionar este momento, nos conceder essa oportunidade de poder estar meditando na palavra de Deus, palavra que edifica, palavra que nos faz sábios para a salvação. E eu gostaria de convidar já neste momento que você tomasse aí a sua Bíblia, se está ao seu alcance, e abrisse-a comigo no livro do profeta Daniel, mais especificamente no capítulo 5, e gostaria de estar lendo dessa feita o versículo 5 e o versículo de número 6 para a nossa meditação. Diz o texto sagrado: E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e o seu pensamento o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Amém. Louvamos a Deus pela leitura do texto sagrado. Creio que você que já teve o prazer de ler a palavra de Deus, que seja um leitor da Bíblia, já tenha se deparado com esta linda passagem bíblica registrada pelo profeta Daniel, a qual fez questão de registrar vários momentos especiais de Deus na vida do seu povo. Nesse texto, no contexto em que está contido esse texto, o povo judeu se encontra cativo, se encontra preso pelos babilônicos devido à sua rebeldia, à sua desobediência. O povo judeu, Deus permitiu que eles fossem levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E nessa oportunidade, já depois de alguns anos de cativeiro, estava ali um momento muito difícil na vida do povo judeu, sofrendo nas mãos do imperador, do rei de Babilônia. E no contexto que lemos, está governando agora, está no comando Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, que fora o imperador, o grande rei, que invadiu e que dominou toda a nação judaica no ano 605 a.C. E agora, este Belsazar, que seria o seu neto, seria filho de Nabonide, ele agora está governando. E este homem, mesmo sabendo de tudo o que já havia acontecido, as formas como Deus havia agido em Babilônia, mesmo com o povo judeu estando ali cativo, mesmo ele vendo a forma como Deus agiu, a exemplo do que Deus fez na vida daqueles jovens que foram levados ali para a Babilônia, entre eles o próprio Daniel, que viveram ali vários momentos, tiveram várias revelações. Deus revelou em sonhos ao rei e Daniel foi usado para poder trazer a revelação ao rei. E em alguns momentos, aquele jovem rei Belsazar, ele com certeza presenciou o agir de Deus. Mas mesmo diante disso, logo que habitava em um grande império, pois a Babilônia, nesse tempo, era o maior império da época, o império muito rico, grandioso. Isso se dá exemplo da grande cidade de Babilônia, uma cidade de mais de 500 quilômetros quadrados de extensão, uma cidade com grandes palácios, suntuosas residências, muito ouro, muita riqueza. A beleza de Babilônia espantava no mundo antigo e era algo tão extraordinário que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, chegou em algum momento a se envaidecer diante da beleza daquele império que ele havia construído. E a Bíblia mostra que quando ele se envaidece, quando ele acha-se grande, a Bíblia mostra, e Belsazar sabia disso,
de que Deus abateu a Nabucodonosor, Deus revelou a Nabucodonosor de que tudo aquilo era do Senhor e era o Senhor que havia permitido. Se você abrir a sua Bíblia comigo, voltar um pouco no capítulo 4 de Daniel, o versículo 29 ao 32, vamos observar quando Deus ele trata com Nabucodonosor ao ponto de fazê-lo enlouquecer por situação ou como circunstância ou consequência dele haver se envaidecido com a riqueza, a grandeza de Babilônia. O texto diz no capítulo 4, versículo 29 ao 32. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Veja que o Senhor nosso Deus foi muito enfático quando tratou com o grande imperador, o grande monarca Nabucodonosor, quando ele achou-se grande, mas naquele encontro que Deus teve com ele através daquela revelação e que Daniel a traduzira, avisou ao rei que isso ia acontecer, mas mesmo assim ele não se humilhou, mesmo assim ele se orgulhou, e se orgulhou tanto, como nós vimos no texto, em olhar para a grande Babilônia e dizer: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder. Nós observamos que Nabucodonosor, ele se auto-intitulava capaz, se auto-intitulava alguém com condições de administrar de forma formidável. E quando ele faz isso, quando ele toma para si a glória, a voz de Deus brada dos céus e repreende severamente a Nabucodonosor, o faz cair por terra, e a partir daquele dia a Bíblia mostra que aquele homem foi comer capim com os animais, aquele homem enlouqueceu para que pudesse reconhecer que acima dele existia um Deus. E isso, amado irmão que nos acompanha, você que está aí nos acompanhando, traz-nos várias lições importantes e alertas de Deus para todos nós. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Nabucodonosor pensou que era grande e por pensar que era grande, terminou enlouquecendo, indo comer capim com os animais para que reconhecesse. Deus disse: até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio. Que coisa forte, que palavra é forte, que fala ao nosso coração. É o próprio Deus que está dizendo: você precisa reconhecer que o Deus do céu tem domínio sobre todas as coisas, que Ele estabelece todas as coisas. E nós observamos dentro dessa verdade a qual lhe chamamos a refletir sobre os efeitos do encontro com Deus. O encontro com Deus que Nabucodonosor teve, e nós vamos ver também o encontro com Deus que o seu neto Belsazar teve. E os efeitos que esse encontro com Deus gera, o que leva o ser humano a ter esse encontro com Deus que é dono de todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. Vejamos que Deus abateu o maior líder daquela época, o homem que havia construído o maior império do seu tempo. Todo mundo se dobrava diante de Nabucodonosor. Imagine, todas as nações do mundo habitado no seu tempo estava sob o governo de Nabucodonosor. Era algo tão tremendo que quando Deus revela a Daniel as gerações que viriam, as nações que viriam para o futuro, e Deus mostra a Daniel isso em uma estátua, revela a Daniel, dá o sonho ao rei e a Daniel a interpretação.
o Império Babilônico fora considerado, comparado naquela visão, como a cabeça de ouro. Você conhece muito bem essa passagem. Isso mostra a grandeza do Império Babilônico, isso mostra a grandeza do grande rei Nabucodonosor, mas Deus é sempre maior. Deus está sempre acima de todas as coisas. E isso é importante nós entendermos e compreendermos, aceitarmos na nossa vida, de que todas as coisas, todos os seres humanos, todos os poderes constituídos estão debaixo, porque Deus está acima, é Deus que estabelece, é Deus que controla, é Deus que coloca. Ninguém é dono de si, ninguém faz o que quer, não. Existe um Deus que alguém aceite ou não, que alguém queira ou não, que alguém ache verdade ou não, que concorde ou deixe de concordar. Existe um Deus acima de tudo. E era isso que Deus estava mostrando a Nabucodonosor, que ele estava acima de tudo. Mas voltando ao texto que lemos no capítulo 5 de Daniel, que retrata agora a história do neto de Nabucodonosor, aquele Nabucodonosor que enlouqueceu, que foi comer capim com os animais até reconhecer a grandeza de Deus, e agora o seu neto, que por ocasião do seu pai Nabonide está lutando contra os gregos. Ele está no governo, no controle da Babilônia, e o texto vai nos dizer, a partir do versículo 1 do capítulo 5, que aquele homem resolve preparar um banquete, ele resolve se alegrar, resolve celebrar um grande banquete, e ele convida a 1000 dos seus grandes, ou seja, 1000 pessoas influentes, dos grandes da sociedade, e entre estes 1000 dos seus grandes estavam também várias mulheres, várias concubinas, que são convidadas para aquele banquete. E no meio daquele banquete eles começam a se alegrar, começam a beber vinho, era uma festa, era uma celebração ali aos seus deuses, e no meio daquela festividade, depois que o rei ele já está tomado do vinho, ou seja, já está embriagado, ele toma uma atitude imprudente e muito grave. Ele resolve, o texto vai nos dizer, que ele resolve mandar trazer os utensílios de ouro e de prata que foram tirados pelo seu avô Nabucodonosor de Jerusalém, ou seja, os utensílios que eram usados na casa de Deus, que eram usados nas atividades, nos momentos de adoração do povo judeu, em que eles adoravam ao Senhor, nas suas celebrações, nas suas festividades. Então aquele rei, ele resolve mandar que trouxesse esses utensílios que estavam reservados. Por que estavam reservados, guardados? Porque Nabucodonosor, que teve aquele encontro com Deus que acabamos de comentar, que em um certo momento precisou enlouquecer para entender que Deus é Deus, ele não permitia, não aceitava que ninguém tocasse naqueles utensílios, porque o considerava sagrado e sabia que se mexesse com Deus, ele sabia os efeitos que isso trazia. Mas aquele jovem Belsazar, ele esquece isso, ele não toma conta disso, ele não atenta para esse detalhe, principalmente porque estava embriagado, e resolve então, toma essa decisão. E então é trazido até ele os utensílios sagrados, os utensílios de ouro, de prata, que eram do templo, que eram usados nos serviços e na adoração a Deus. E assim o fazendo, além de trazer esses utensílios, o texto diz que ele começa agora a beber vinho e a se alegrar com as suas concubinas, com os seus grandes, e bebendo vinho nos utensílios da casa do Senhor, nas taças, em todos aqueles objetos de ouro, de prata, e começam a beber vinho e a adorar outros deuses, a praticar idolatria, fazendo ali um tipo de escárnio, de zombaria ao Deus de Israel. E se você abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 7, que vai observar uma palavra de Deus muito forte a esse respeito, e diz o texto, capítulo 6, versículo 7 de Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Veja que a palavra de Deus é muito enfática quando diz que Deus, ele não se deixa, ele não se permite escarnecer, não se permite ser zombado. E como ele não permite, nós vimos no texto que nós lemos de forma muito clara, de que quando ele está se alegrando ali, naquele banquete, zombando de Deus, de repente, surge de forma repentina um dedo escrevendo na estucada da parede do palácio. E aquele dedo escrevendo causa assombro a Belsazzar. Belsazzar fica assombrado, porque Deus estava agora revelando a ele a sua grandeza. Deus estava ali naquele momento dizendo sem palavras que ele não se deixa escarnecer. Veja que aquele homem viu apenas o dedo, aquele dedo revela a ação de Deus. Deus agindo, aquele dedo escrevendo na parede a sentença daquele rei, representa de forma muito clara o agir de Deus. O dedo de Deus representa a ação de Deus, Deus agindo. Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 8 e o versículo 19, você vai ver também um testemunho a respeito da ação de Deus com o seu dedo. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 19, diz o texto: Então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Nós vemos aqui mais uma referência falando sobre o dedo de Deus e representando muito bem a ação de Deus, dessa feita no Egito, aquela passagem tão comentada das 10 pragas que Deus enviou no Egito. E aqui é a expressão, no texto que lemos, é a expressão de um dos magos, dos servos de Faraó, quando reconhece que aquelas pragas que estavam vindo sobre o Egito, todo aquele rebuliço que estava acontecendo no Egito, era o dedo de Deus. E ele dizia a Faraó: Faraó, isso é o dedo de Deus. Em outras palavras, estava dizendo, isso é uma ação de Deus. Quando Deus age, ele age para deixar sinais. Quando Deus age, ele age para marcar vidas. Ele age para ter um encontro, para deixar uma marca na vida do ser humano. O dedo de Deus representa a ação de Deus na vida de alguém, em um lugar ou em uma nação. Nós observamos também no Salmo de número 8, o verso 3, referindo-se à ação do dedo de Deus. Salmo de número 8 e o verso de número 3, nós vemos de forma muito clara, mais uma vez, a ação do dedo de Deus. Diz o texto, Salmo de número 8, o verso 3, Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Isso mostra a ação de Deus, o dedo de Deus agindo, criando todas as coisas. Pois o nosso Deus é o Deus que cria, é um Deus que tem todo o poder. E Nabucodonosor viu isso, Belsazzar soube do que aconteceu, mesmo assim não se humilhou, mesmo assim não se arrependeu, mas fez o contrário, foi zombar de Deus. E por causa dessa sua ação impensada em zombar de Deus, ele sofreu as consequências. Observemos de que quando aparece aquela mão escrevendo na estucada da parede, diz o texto, voltando ao texto inicial de Daniel 5, o verso 6 diz que quando ele viu aquilo, ele se mudou o seu semblante, mudou os seus pensamentos, se turbaram os seus pensamentos, as juntas dos seus ombros se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Eu acho muito importante, me chama muito a atenção essa característica que se dá daquele rei, porque nós observamos há poucos minutos atrás, nos versículos anteriores, que aquele homem estava se achando grande. Aquele homem era uma autoridade de um grande império, a gente falou agora há pouco sobre o grande império da Babilônia, a grande riqueza da Babilônia. Então aquele homem materialmente era um homem grande, um homem poderoso que matava quem queria, que prendia e soltava quem queria. Mas agora ele está tendo um encontro com Deus, com o Deus que é maior,
com o Deus que está acima de todas as coisas. Imagine esta cena, o homem que há poucos minutos era grande, um homem que há poucos minutos tinha grande autoridade, agora está emudecido, agora está tremendo, diz que ele batia um joelho no outro de medo, de temor. E por que isso aconteceu? Porque ele estava tendo um encontro com Deus que é maior, com Deus que é tremendo, com Deus que é Senhor, com Deus que manda, com Deus que está no controle de todas as coisas, que estabelece todas as coisas. E queremos deixar essa reflexão para você que está nos acompanhando, dizendo que existe um Deus acima de todas as coisas. O ser humano não é dono de todas as coisas. O ser humano não é o maior ser do universo. O ser humano precisa dobrar-se diante de Deus. E aquele que não faz por bem, que não faz por reconhecimento, o faz por juízo. Como nós vemos nos nossos dias, na nossa geração, no nosso país, quantos que se achavam grandes e que hoje estão sendo humilhados. Quantos que achavam que eram poderosos e hoje estão sendo humilhados. Porque o Deus de Daniel, ele permanece sendo o mesmo Deus. Ele não se deixa escarnecer. Aqueles que zombam de Deus, aqueles que escarnecem de Deus, em algum momento terão que se humilhar e reconhecer que Ele é Senhor nos céus e na terra. Aquele homem agora está tremendo. Aquele homem agora está atônito diante daquela situação, porque aqueles dedos escreviam na estucada da parede a sentença daquele rei. A Bíblia vai nos mostrar que aquele rei fica apavorado diante daquela situação, aquela escritura que for escrita na parede, convida todos os seus magos para interpretar aquela escritura. Ninguém podia interpretar, ninguém conseguia entender o que ali estava escrito, mas enquanto ele está naquele pavor, naquela ansiedade, naquela preocupação, ainda apavorado com esse encontro que teve com Deus, a sua avó, a esposa de Nabucodonosor, aparece em cena, entra em cena e diz: olha, nos dias de Nabucodonosor existia um homem no reino chamado Daniel, que tinha um espírito excelente, que interpretava sonho, que interpretava visão. E manda chamar a Daniel. Quando Daniel é introduzido, eu fico imaginando que quando Daniel chega naquela sala e vê aquela escritura, Daniel, como sendo um servo do Senhor, ele entende de que ali esteve presente o seu Deus, o Deus de Daniel, o Deus Criador, o Deus grande. Quando Daniel vê aquela escritura, ele entende que ali era um sinal do dedo, da ação de Deus, que ali houve um encontro com Deus. E então Daniel se dispõe a interpretar aquela escritura, a dizer o que ali estava escrito. E a Bíblia vai falar-nos, no capítulo 5, o versículo de número 24 em diante, Daniel vai dar a interpretação daquela expressão, dizendo: então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Daniel está se referindo ao Senhor. O versículo 25 ele diz: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Partim. Ele agora vai dar a interpretação no versículo 26 em diante. Essa é a interpretação daquilo. Mene, quer dizer, contou Deus o teu reino e acabou. Veja que sentença Deus estava dando para aquele rei. Um grande império, mas o Deus do céu estava dizendo: eu contei o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, versículo 27. O versículo 28 diz: Pérez, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Veja que do versículo 24 ao versículo 28, onde está dito a tradução, o significado daquelas palavras, mostra de forma muito clara de que aquele dedo que estava na estucada da parede era o dedo de Deus escrevendo a sentença, não apenas daquele rei, mas de todo o reinado de Babilônia. O encontro com Deus gerou temor na vida daquele homem. O encontro com Deus, por causa da falta de arrependimento daquele homem, gerou o fim, a sentença final
de extermínio, o fim realmente de todo aquele reinado, toda aquela grandeza de Babilônia, toda a riqueza de Babilônia, todo o grande exército de Babilônia, resumiu-se com a assinatura do dedo de Deus em uma parede da estucada do palácio. Deus escreveu lá a sentença e disse: passou, acabou-se. E isso nos é uma reflexão muito forte. Só estamos de pé, só existimos, só nos movemos enquanto Deus dos céus, o Criador, permitir. Não existe ninguém grande, não existe ninguém poderoso. Poderoso é o Senhor, que é Criador de todas as coisas. Poderoso é aquele que nós servimos. Você que já serve a Deus, que possa estar sendo edificado com essa palavra, reconhecendo a grandeza, a magnitude do Deus que você serve. O Deus que estabelece reis, que tira reis. Deus que comanda nações, que está no controle do universo, é o Deus que você serve. Então levante a sua cabeça e nessa oportunidade tenha a sua vida edificada através da fé no Deus que é grande, que está no controle de todas as coisas e que é poderoso para lhe ajudar, para lhe abençoar. Estamos encerrando com essa palavra, mas queremos aqui convidar a você, meu amigo, que ainda não serve ao Senhor, a nos fazer uma visita na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Estamos no nosso templo central, está ali na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, ou em uma das congregações mais próximas da sua casa. Você pode ir e estar ouvindo a poderosa palavra de Deus, sendo assim edificado, conhecer mais a respeito desse Deus tão grande, tão maravilhoso que nós anunciamos aqui. O Deus que estabelece, que coloca e que tira. Não se esqueça disso. Deus está no controle e acima de todas as coisas. Quero concluir orando pela sua vida, para que Deus continue lhe abençoando. Ore comigo. Senhor nosso Deus, soberano, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, adentramos na Tua presença e quero Te pedir, ó Deus, em prol de todos aqueles que nos acompanham, Senhor. Ó Pai querido, revela a Tua grandeza, o Teu poder sobre estas vidas, o fazendo reconhecer o Teu amor, a Tua bondade. Pai querido e santo, é o que nós Te pedimos e também Te agradecemos no nome de Jesus.